Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos dar continuidade aqui, se funcionar esse trem. Dá o primeiro pontapé inicial aí, gente. Aê! A fé é mais do que acreditar. Essa é a 49ª semana que nós estamos falando no capítulo 11 do livro de Hebreus. Muito bem. E não há nenhum mérito nisso, porque a Bíblia, ela é extensa, ela é rica, e poderíamos ficar aqui 10 anos falando desse capítulo e não teria fim. Mas, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre a fé de Sansão, que está registrado lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, quando ele diz: falta-nos tempo para falarmos de Sansão. Sansão. Na verdade, eu não pretendo falar com vocês sobre toda a vida dele, porque a vida dele nos daria um material extenso. E não é este o propósito nesta noite, falar tudo sobre Sansão, mas dar uma pincelada em um momento crítico da sua vida, quando ele buscou a Deus com sinceridade para a restauração da sua fé e agiu pela fé. Por isso, o tema sobre Sansão nesta noite é este: só quando cego pôde ver o que antes deveria ser visto. Então, o nosso texto histórico está lá em Juízes capítulo 16, versículos 18 ao 31. Porém, antes de lermos o texto bíblico, nós precisamos entender o que Sansão representa para os cristãos e a igreja. Por que eu digo isso? Segundo a vida de Sansão, em comparação aos cristãos e à igreja de nossos dias, nós podemos observar os seguintes aspectos. Então, o que é que nós podemos observar da vida de Sansão em relação aos cristãos e à igreja dos últimos dias? No que ele se parece, no que ele é similar, o que é igual, o que se pode ver na igreja atual, nos cristãos atual e na vida de Sansão. Vejamos. A igreja e os cristãos da atualidade têm força, mas vamos ser honestos, não levam a sério o compromisso com Deus. Isso é óbvio, não levam a sério. O mundo hoje está agitado, imprime um ritmo acelerado, e você muitas vezes vive no estresse, na preocupação do dia a dia, mas ainda que Jesus diga que Deus supre nossas necessidades, parece que nós não cremos, porque deixamos a nossa mente se submeter
a esse tipo, a essa avalanche de desespero. Tanto os cristãos como a igreja hoje em dia foram criados e levantados por Deus, porém não valorizam o seu relacionamento com Ele. Assim como Sansão foi levantado por Deus, teve tamanha força, não teve compromisso com Deus, andou como se fosse um playboy. Sansão foi isso, foi um playboy, cabeludo, né? Mas foi um playboy. Andou, namorou, paquerou, matou e fez o diabo, né? Então, foi um homem levantado por Deus para ajudar, para defender, para julgar Israel, mas não valorizou o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas vão à igreja, sabem que Deus interveio na sua vida em um determinado momento, os transformou até um determinado ponto, mas eles não valorizam o seu relacionamento com Deus. Basta surgir uma festinha, basta surgir um sintomazinho, basta surgir uma dorzinha. Quer dizer, você pode estar com dor na nuca, no calcanhar, no tendão de Aquiles, na anca, seja lá onde for. Você faz tudo o que pode durante a semana, mas falou de ir na igreja, não posso que eu estou com dor no ouvido. Sempre uma desculpa, é sempre dizendo que não pode, que não dá, que não sei o que, Não valoriza o seu relacionamento com Deus. Fala, vamos orar para... Não, pede para outro. Vou ler agora. Não, agora não vai dar. Então, sempre estamos deixando para lá aquilo que Deus nos deu, porque nós não valorizamos. A igreja e os cristãos da atualidade participam de grandes manifestações divinas, mas falham em temer e respeitar a Deus. Sejamos honestos. Sansão participou de muitas ações onde ele viu o poder de Deus agindo nele tremendamente, mas ele nunca respeitou a Deus. Ele não respeitou. Hoje eu vejo cristãos que veem, é impossível você olhar para a sua vida e não perceber o quanto Deus tem te ajudado até agora. Eu olho para a minha vida, eu vejo a mão de Deus na minha vida. Eu vejo o poder, a graça de Deus na minha vida, me sustentando, me amparando, abençoando a minha vida, a minha família. Eu vejo Deus dando coisas que eu nunca imaginei que poderia ter. Eu vejo Deus enchendo meu coração com tanta graça, sabe, me dando ensinamentos que eu louvo a Deus por isso. Mas muitas vezes nós deixamos de temer, de respeitar a Ele, porque o temor ao Senhor é o princípio para podermos enxergar a vida como ela de fato é. Se uma pessoa não respeita a Deus, ela vive pelos seus interesses, pelo seu egoísmo, ela se perde. Mas quando você enxerga a vida respeitando a Deus, Ele o ajuda a enxergar como realmente é. Tanto a igreja como os cristãos hoje se parecem com Sansão, porque confundem em serem usados por Deus com a aprovação dele. Há muitas pessoas que dizem, não, eu sou de Deus porque todo domingo eu faço alguma coisa. Não, eu vou lá na casa do fulano, eu prego, eu vou lá, eu oro, eu vou lá. O fato de você estar fazendo todas estas coisas não significa que Deus está contente com você. Eu posso estar pregando aqui, eu posso estar abrindo a Bíblia aqui na frente de vocês e ser uma pessoa totalmente desaprovada por Deus. A verdade é essa. Eu posso ser uma pessoa que oro por muita gente, ensino, vamos dizer, eu estudo, pego a Bíblia, vou estudar, mas posso estar completamente desaprovado por Deus. É assim que acontece com a maioria dos religiosos. Todo domingo de manhã ou à noite eles vão à igreja, entram lá e prestam a Deus o seu culto, o seu serviço e depois saem. Diz, fiz a minha parte. Não, você não fez nada da sua parte tem que continuar.
Quer dizer, então você pode fazer uma porção de coisas para Deus e estar com a vida totalmente fora da realidade espiritual que Deus planejou para você. Poucas pessoas conseguem enxergar isso. Tá? Porque é muito fácil você olhar a vida do outro e perceber as falhas, mas é difícil você observar a si próprio e perceber suas falhas. Você entra aqui, o que você quer? Eu quero que uma reunião hoje seja uma reunião onde o fogo, o anjo vem, o anjo vai, o demônio voa, o demônio cai. Você quer que todo mundo pula que nem pipoca? Então a reunião foi maravilhosa, mas todo mundo sai cheio de emoção e pouca razão, pouco entendimento e só fazem bobagem depois. Estou cansado de ver cristãos que sobem as montanhas, como eu já fui, a gente vai orar a noite inteira no meio do mato, no meio dos morcegos, das aranhas. E depois a gente sai de lá e todo mundo fica fofocando. Continua se odiando, continua falando bobagem, cheio de... Não consegue dar uma explicação bíblica para alguém que está em necessidade. Vive empurrando para os outros, dizendo, vai lá para a irmã aquela hora. Quer dizer, se a pessoa vê a você, é você que tinha que ajudar essa pessoa, mas não consegue. Mas eu estava lá na oração, Deus está contente comigo. Está nada, porque você não consegue ser quem Deus estabeleceu que você fosse. Então você confunde determinadas coisas que você faz em aprovação de, mas eu vou todo domingo na igreja, eu estou lá, fiel no quê? Às vezes você pode estar aqui enganando a si próprio, porque você não está aqui com a melhor intenção. Você pode estar aqui achando o seguinte, se eu não estiver aqui, as coisas vão dar mal na minha vida. Você está aqui por questões psicológicas e não espirituais. Você está aqui para tentar barganhar, você está aqui para tentar dizer para Deus, Deus, estou aqui, hein? Vê se você faz o que mandou, o que prometeu, hein? Deus não tem obrigação de fazer nada, porque o que Deus já nos prometeu, Ele pode nos dar ou não dar. Deus nos promete a eternidade, Deus não promete nem vida fácil aqui. Jesus nunca prometeu vida fácil a ninguém neste mundo. Ele diz, o mundo vai odiar vocês. Se vocês falarem que pertencem a mim, vocês vão ser odiados. Então não existe vida fácil para um cristão. Imagine você lá no seu local de trabalho, você sofre um assédio, né? E de repente você é um homem, vem uma moçona bonita e vem lá, você fala, opa! Né? Então aí de repente você diz, não, eu sou um cristão. Do que vão te chamar? Você vai sofrer bullying pelos amigos. Como é que você é bobo? Como é que você... Não, mas é assim. Se você for fiel a Deus, você vai sofrer ódio, rejeição, em toda parte. Lá na escola, você jovem, vem lá um amigo com uma conversa, você fala, tá bom, dá licença. Aí, mas por que você não vai ouvir? Por quê? Você quer saber a razão? Porque eu sou um cristão. Pronto. Você vai ser difamado, você vai ser caçoado, zombado, escarnecido. Então, é assim, não tem jeito, tá? Então, os cristãos e a igreja de hoje se parecem com Sansão. Por quê? Não vem problema algum ao se associarem com o que desagrada a Deus. Você vai em todo, eu falei, que, né, confunde e tal. Então, não vem problema nenhum ao se associar com pessoas que não prestam, com ambientes que não valem nada. Agora, essas festinhas americanas aí, de jovens, que ficam a noite inteira, alugam chácaras, e os pais pensam que tem monitores lá dentro, mas os jovens lá estão entrando nas drogas. Tá? É droga, é bebida, é o que não presta, é sexo. Estão destruindo o caráter e a personalidade de seus filhos. E eu vejo cristãos dizendo assim, não, mas essas festas eu vou lá, eu não faço o que eles fazem, eu só vou lá para me divertir. Você não devia nem estar lá, porque você é um cúmplice da maldade, você é um associado à irreverência, você está se associando, está aprovando
aquilo que você não faz, mas você não é capaz de dizer, olha, eu não concordo, porque se você falar isso, eles vão te matar lá dentro, entendeu? Então, o que acontece? Você não deve ir, você não deve participar dessas coisas. Festinhas de jovem que começa à meia-noite. Por que começar à meia-noite? Por quê? Quando o pai vai viajar, o pai vai na fazenda, hotel fazenda, nós vamos fazer uma festa aqui. Quer dizer, por que não pode ser de dia? Não pode ser de dia quando todo mundo está acordado, tem que ser à noite, para todo mundo ficar que nem um zumbi, e para ficar escondido, bebendo, enchendo a cara. Quer dizer, nós estamos virando o mundo, a nossa vida de perna para o ar, nós estamos perdendo a cabeça, nós estamos entrando em parafuso, e os cristãos acham isso muito bonito, acham muito bacana, né? Então, tem cristão hoje pornográfico, né? Quer dizer, a pornografia gospel. Quer dizer, eu já vi danças na igreja que as moças agacham, ficam de quatro e aparecem as roupas íntimas. Tem no YouTube, nem vou incentivar você a ver. Mas tá lá, entendeu? Danças com aquelas roupas e tudo mais, e esvoaçantes, né? Então, para que dançar daquele jeito? Porque a Bíblia fala de dança, mas a dança na Bíblia não é aquilo, não é coreografia, não é nada daquilo lá, ó, entendeu? E pode ver, Davi dançou, depois dançou. Miriam dançou, depois também dançou. Ficou coberta de lepra, né? Então precisa tomar muito cuidado com quem dança, porque pode dançar. Então os cristãos e a igreja de hoje se parecem também com Sansão, porque estão espalhados quase pelo mundo todo, não é isso? Mas sem a visão dos princípios do reino de Deus. Para que serve a igreja hoje? Você quer que eu te diga para que serve a igreja hoje? A igreja hoje só serve para as pessoas assim, ó. Os pastores chamam as pessoas, né? Venha porque Deus vai abençoar você, vai resolver os seus problemas. Desde quando Deus existe para ficar resolvendo o problema que a gente arruma? Onde é que está escrito que Deus estará sempre resolvendo os nossos problemas? Jesus não veio para resolver os nossos problemas, Jesus veio para mudar a nossa vida em relação a Deus, porque nós o rejeitamos, nós nos afastamos dele, e esse afastamento é que gera tremendos problemas em nossas vidas. Você tem um problema conjugal. Vamos lá na igreja lá porque está tendo uma campanha onde vai ter orações para resolver problema conjugal. Aí chegar lá e o pastor começa a impor a mão sobre os casais: sai diabo, sai Satanás, sai demônio da separação, sai demônio da encrenca, sai demônio da não sei do que mais, é demônio para tudo quanto é jeito. Aí, veja só, como é que você pode imaginar que uma oração pode consertar uma situação? Não conserta. Por quê? Porque a vida da gente é como um trem sobre trilhos. Você não consegue fazer um trem andar sobre a areia. Você precisa ter um caminho. Se você não observa os caminhos de Deus, se você não observa os princípios de Deus, você sai dali psicologicamente aliviado, mas não dura meia hora. Você precisa saber como enfrentar determinadas situações pelos princípios que estão na Bíblia. Tem pais que chegam para mim e dizem assim: ora pelo meu filho. Lógico que a gente vai orar, porque a gente tem isso dentro de nós, nós queremos carregar as cargas uns dos outros, mas você, pai, que pede oração, se você não educa o seu filho de acordo com o que está na palavra de Deus, se você é um pai que não lê Bíblia, que não procura aprender os princípios da palavra de Deus, para que você quer que Deus simplesmente numa oração resolva a situação, num passe de mágica?
Não é assim que funciona com Deus. Isso é falta de respeito, isso é falta de consideração. Deus nos deu uma Bíblia, é um livro. E toda vez que o povo de Deus se apegou ao livro com L maiúsculo, esse povo se desenvolveu, o país cresceu. Se você olhar os países de primeiro mundo, todos eles foram influenciados pela Bíblia. Por isso se tornaram no que se tornaram. Mas agora estão se tornando péssimos exemplos e com certeza serão punidos. A igreja foi muito forte, mais forte espiritualmente do que em nossos dias. Hoje nós somos fortes economicamente falando, porque você encontra megas igrejas pelo mundo. Igrejas fortíssimas, com programas de televisão que custam uma fortuna. Não só televisão, mas em todas as áreas da mídia. Vídeo, áudio, escrita. Eles participam de tudo e pela web também. Então, veja bem, eles têm muitos recursos, mas nós sabemos o que Deus diz. Vocês dizem que são ricos, mas são pobres. A igreja não pode se prestar a esse serviço. Eu não estou aqui para garantir a você que você vai ser rico, que você vai continuar pobre, porque eu não sei qual é o destino que Deus está dando a você neste mundo. Mas a única coisa que eu vou pedir a vocês é: sejam cristãos verdadeiros. Não se iludam com promessas fantasiosas. Não se iludam com discursos falsos. Não se iludam com promessas vindas de homens que dizem que Deus lhes falou, quando Deus não falou nada. O que vocês têm é que amar sua família. Você, homem, ser um bom esposo. Você, mulher, uma boa esposa. Você, filho, um bom filho, honrar seu pai e sua mãe. Vocês, pais, cuidarem de seus filhos com ardor. Se preocupar com a família, ter prazer de chegar em casa. Quando começar a ter a sensação de não ter prazer de chegar em casa, então vocês têm que buscar dentro de si o que está acontecendo e conversar com a esposa sobre isso, abrir o jogo, ser transparente, para que vocês possam se ajudar mutuamente falando. Não existe caminho de solução só pela oração. Acaba com essa ideia, pelo amor de Deus, isso não resolve. Se você acha que campanhas, que novena, que corrente vai lhe dar alguma coisa, não vai. Você só conhece uma pessoa e só se beneficia do relacionamento com esta pessoa, já disse, se relacionando com ela, aprendendo sobre ela. Você só se beneficia de Deus se relacionando com Ele, aprendendo dEle e vivendo para Ele, dando prazer a Ele para que Ele tenha prazer em você. Vocês estão comigo ou não? Vocês estão quietos, né? É uma lambadinha. Então, nós esquecemos os princípios do reino, nós esquecemos quem somos, e ficamos buscando, nos parecendo a povos pagãos. Será que vocês esqueceram o que Jesus ensinou? Jesus disse assim: por que vocês vivem como os pagãos? Ele disse isso para os discípulos. Vocês só pedem comida, bebida e roupa. Isto é, vocês só vão a Deus para pedir o que? Sustento, provisões. Os pagãos é que vivem assim. Vocês não têm que viver dessa maneira. O que vocês têm que fazer é buscar primeiramente o seu reino e a sua maneira de vida. Isto é, vocês têm que buscar o governo de Deus e o modo de vida que o agrade. Vocês têm que buscar uma vida elevada, afinal de contas, vocês reconheceram que Deus faltava em sua vida, e agora vocês se entregaram a Ele. Então, se vocês tomaram essa posição,
Então, por favor, aceitem os termos divinos e vivam de acordo com o que ele estabelece. Quando você entra numa empresa, você assina um contrato, você diz assim: eu vou estar aqui para fazer de acordo com as normas da empresa, vou trabalhar de acordo com as normas da empresa. Mas quando você entra lá e começa a querer mudar tudo, achar que o chefe está errado, que o dono está errado, que o mundo está errado, a empresa tem todo o direito de mandar você embora. Agora, você se encaixa no reino de Deus para depois começar a dizer se eu não concordo, se eu concordo, não concordo, não concordo. Quer dizer, espera lá, alguma coisa está errada. Eu encontro pessoas dizendo assim: o voto é contra a corrente, mas eu não sou. Tá, então você vai continuar macumbeiro. Porque isso não vem do céu. Isso aí não vem do céu, isso vem de terreiro por aí. Isso vem de coisa que Deus nunca criou. Quer dizer, desde quando você comparece 7, 9, 12, 15 vezes num ambiente, então Deus agora é obrigado, ele está lá no céu contando. Aquele faltou. Não vou dar. Quer dizer, Deus, ele nos recompensa de acordo com as nossas escolhas, as nossas opções, de acordo com a nossa atitude em relação ao que ele nos ensina sobre a vida. Ele diz: eu coloco diante de vocês dois caminhos. Um corresponde à vida, o outro à morte. Um corresponde à benção, o outro corresponde à maldição. Vocês vão ter que optar por este ou por aquele. Então você tem que escolher que tipo de vida você quer levar. Agora, as pessoas não optam mais por nada. Eles vão numa igreja e dizem: eu vou fazer, deixa eu ver qual a corrente que eu vou começar. Na segunda-feira eu vou na igreja A, porque lá tem a corrente tal. Na terça-feira eu vou na igreja B, porque lá tem a corrente. Ai, que maravilha, eu estou precisando daquilo também. Na quarta-feira eu vou lá na igreja, lá nos Cafundó do Judas, mas eu vou porque tem uma corrente iniciando lá, que está prometendo tudo que eu preciso. Uma vez eu me lembro de uma senhora que foi com a família para Fortaleza, e então ela voltou correndo, deixou a família lá, pegou um avião, veio para uma igreja, fez a tarde da bênção, que eles chamavam, que era da corrente. Eram 40 semanas para receber uma coisa de Deus. Veja que Deus é esse. 40 semanas, quase um ano, para você conseguir algo de Deus. Está tudo errado. Aí ela veio para mim e disse assim: olha, pastor, estou tão feliz porque eu consegui pegar um avião e vou pegar um outro avião. Eu era taxado naquela igreja como o cara do contra, como hoje. Você pensa que eu sou muito bem-quisto entre os pastores aí? Eles não me topam, não, mas também não tem problema, vocês me topam. Então vamos lá. Então ela chegou para mim e disse assim: quer saber de uma coisa? Olha que bênção. Eu tomei um avião lá em Fortaleza, deu para chegar aqui, agora eu vou sair daqui e tomar o último voo para Fortaleza, porque eu não perdi a corrente, mas perdeu dinheiro. A senhora está cometendo uma grande estupidez. Ela disse: mas como você está aqui na igreja? Eu estou, mas não concordo. Eu não concordo com esse tipo de coisa, porque se depender de mim, isso nunca existirá. Eu sei que eu fui suspenso, eu fiquei 6 meses depois sem dar boa noite para as pessoas, não tem problema nenhum, mas Deus honrou o meu posicionamento correto.
Então, você precisa ser uma pessoa com convicções firmes. Você precisa ter fé verdadeira. Você não pode se ludibriar, você não pode enganar a si próprio, você não pode tentar fazer um jogo com Deus, achar que você pode colocá-lo contra a parede e dizer, ou dá, ou eu não venho. E Deus, como se os anjos do céu olhassem para você assim, oh! Imagine um coral de oh! Não vai dar certo. Então, eu digo para você, não é assim que funciona as coisas com Deus. Então, vamos lá. Mais alguma... No que se parece Sansão com os cristãos e a igreja de hoje? Buscam somente os prazeres pessoais e não aprendem a morrerem para si mesmos. Então Sansão, ele não viveu para Deus, ele viveu para si. Em todo momento ele dizia, eu vou me vingar, eu vou fazer, eu vou matar, eu vou conseguir. Como vocês podem ler nas notas que eu enviei a vocês pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, sei lá, vocês têm a cópia, eu estou vendo muitos com os papéis aí já impressos, eu coloco ali uma descrição de algumas coisas, uma explicação sobre Sansão, que vocês deveriam ler, vale a pena ler, tem referências lá importantes, que vocês vão aprender que Sansão não podia tocar nos mortos, mas era tudo que ele fazia. Não toque em coisa morta, mas ele ia lá e tocava. Não pegue, e não só tocava, como ele enfiou a mão lá no animal morto, levou o mel e distribuiu ainda, né? Quer dizer, Sansão, ele se associou com a prostituta chamada Dalila, se apaixonou por ela, porque era uma mulher profissional, sabia como seduzir. Né? E ela então enganou Sansão de todo jeito, e Sansão caiu. Ele pensava que era tão esperto e era um bobalhão. Correto? Então muitas pessoas estão na igreja e pensam que são espertos, mas são verdadeiros bobalhões. Eles estão enganando a si próprios. Muito bem, vamos lá. Sansão se parece com a igreja, os cristãos de hoje, no seguinte aspecto: tem se transformado em um espetáculo de zombaria pelo mundo. Eu não vejo uma notícia de um cristão que está morrendo agora na Índia, porque não pode sequer orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família. Na Nigéria, cristãos são colocados numa vala, numa sarjeta, e alguém chega com uma caneca de gasolina e joga em cima e ateia um fogo na pessoa. Eu não vejo uma notícia. Mas quando Israel lança um foguete em cima lá dos palestinos, o mundo parece que cai. E nunca informam que Israel sempre é atacado primeiro, que ele está se defendendo. Tudo que envolve o Deus sagrado que nós conhecemos é rejeitado por uma imprensa que odeia a verdade e que realmente quer que se instale em diversos países, não só aqui, filosofias políticas falidas. Os franceses diziam há pouco, jamais iremos no Brasil porque escolheram o populismo. Agora estão lá fazendo greve para tirar aquela encrenca que eles colocaram lá. Então, meu querido irmão, esse mundo está perdido. E eu lamento que há dentro da igreja pessoas que defendem esse tipo de gente. Defende aborto,
dizendo assim, não, mas uma célula não nasce. Gente, uma criança quando vai nascer, se você não sabe, aquele ser foi determinado por Deus antes do seu nascimento. Se há uma união entre o espermatozoide e o óvulo de uma mulher, essa concepção já está determinada na eternidade. E quando você mata, não importa se tem 2, 3, 4 dias, quando você elimina isso, propositalmente você é um assassino, um homicida diante de Deus, pela palavra de Deus. Não brinque com Deus. Os cristãos perderam o juízo, e isso é sinal do final dos tempos. Por isso eu digo a você que Jesus está pronto a voltar. Meu Deus do céu, esteja preparado, porque se você não for na primeira leva, não tem repescagem. Se você não subir ao encontro do Senhor, você não terá mais oportunidade, porque você não vai ter uma ação direta do Espírito Santo. Se você não leva a sério agora as coisas de Deus, como é que você levará a sério sem igrejas? Sem alguém que lhes pregue, sem uma ação direta e poderosa do Espírito Santo no seu coração. Se você tem amor pela sua vida, pela sua família, não seja como Sansão, mas tenha Jesus como seu exemplo. Ame o Senhor de todo o seu coração. Eleve a sua alma para o Santo Pai Eterno e viva na sua presença. Meu irmão, nós vamos ler a Bíblia de acordo com o que nós formos aprendendo. Mas o nosso texto nos fala de alguns personagens. O nosso texto de Juízes 16 corresponde a uma data de mais ou menos 2000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Foi o momento em que tudo aconteceu. Sansão se envolve com Dalila. Seu nome significa dócil, fraco, abatido, oscilante. Por incrível que pareça, é isso que significa Dalila. Ela foi a amante de Sansão. Ela traiu Sansão por dinheiro, porque ela era uma prostituta, ela era uma mulher vulgar, sem medidas, sem pudor. Para ela não interessava o amor. O que interessava para ela era o vinagre, o cascalho, a grana, o dinheiro. Ela era uma mulher de muitos homens, seduzia profissionalmente os tolos. Ela foi escolhida para descobrir os segredos de Sansão. E ela então, todos os dias, dizia a Sansão: você não me ama, mas eu te amo. Sansão, desesperadamente apaixonado, foi abrindo seu coração, e ela então mandou chamar os soldados filisteus para cortar o seu cabelo, porque acreditava-se que a força de Sansão estava no cabelo, e não estava. Ela pertencia a um povo chamado filisteus. Eu só estou dando uma pincelada, depois vocês podem ler isso à vontade. Os filisteus eram um povo gentio. Etimologicamente,
por muitos desconhecido. Mas acredita-se, por parte de muitos estudiosos, que é um povo que veio do mar, provavelmente da ilha de Creta, na região da Grécia. Então eles vieram, e eles tomaram aquela parte do mar Mediterrâneo, onde fica Israel, e onde tem essa faixa de Gaza. E nunca se esqueçam que historicamente eles tentaram invadir o Egito, não deu certo, e eles foram para esta região e ficaram ali. E era uma região perigosa, porque eles eram um povo guerreiro, os filisteus. Eles nunca transformaram aquela região em um país, mas eles formaram 5 cidades-estados, e em cada uma delas havia um rei. O rei reinava sobre cada cidade, e então eles tinham uma confederação de reis. Os filisteus, quando você estuda, eles dão origem à palavra palestinos. Os palestinos atuais dizem que são donos daquela terra. Mentira! Porque eles são descendentes dos filisteus, nem dos árabes eles são. Então, quando você ouve essa imprensa, que esses jornalistas que não conhecem história, que não conhecem a história bíblica, que dizem, não, os palestinos estão lá antes dos judeus, não sabem nada. Porque os filisteus nunca fundaram um país. Eles viviam ali, tomando conta de um pedacinho de terra. Eles nem dali eram. E então, eles se acham hoje no direito de expulsar Israel de lá. E não tem esse direito, porque Israel, aquela terra pertence a Israel. Então a falta de conhecimento histórico, até mesmo por parte da igreja de alguns pastores, que eu já vi pastores orando, Deus abençoa os palestinos, coitado. Coitado nada, eles são um povo muito traiçoeiro, mas não estou desejando o mal a eles. Eles poderiam conviver muito bem com os israelenses, porque os israelenses não criam problemas com ninguém. Se você já foi lá comigo, você sabe que eles aceitam todo mundo. Você anda em toda parte. Agora, tenta andar num território palestino e você vai ver eles tentando te saquear de todo jeito. É uma coisa terrível. Enfim. Então veja bem, nós temos um Deus que era adorado por aquele povo filisteu chamado Dagom. O texto vai falar desse Dagom. Esse Deus era chamado Deus dos cereais ou da fertilidade. Os babilônios diziam que ele era o pai de Baal. O Deus Dagom tem esse nome estranho, porque ele tinha rosto de homem e cauda de peixe. E era o Deus da fertilidade. E existiam muitos templos de Dagom, e eu acredito que o maior deles é onde Sansão foi parar. Sansão observou enquanto tinha visão aquele templo e sabia muito bem onde as pessoas importantes ficavam, e a maioria das pessoas também. Então, lá estava Sansão no fim da sua vida naquele templo. E nós temos no texto o próprio Sansão. Ora essa. Quem foi Sansão? Ele foi um homem escolhido por Deus para ensinar, aconselhar o povo de Deus a respeito dos caminhos de Deus. É o que eu estou fazendo com você aqui. Só que ele tinha uma função de guerrear contra os inimigos, proteger o povo de Deus. A minha função também é de guerrear contra as mentiras do inferno e colocar a verdade diante de vocês. Mas Sansão
Não era um homem qualquer. Ele não foi um homem que nasceu e depois decidiu servir a Deus. O seu pai era chamado de Manoá. A sua mãe, ninguém sabe o nome. Por alguma razão, a Bíblia não descreve o nome da mãe de Sansão. Mas ela deve ter educado o seu filho para servir a Deus, porque tanto o pai como a mãe receberam de Deus o seguinte recado: o filho que vocês terão, ele será uma pessoa escolhida. Manoá, a sua esposa é estéril, ela não pode ter filho, mas eu vou dar um filho a ela. E o seu nome veio a ser Sansão, que significa pequeno sol, ou alguém brilhante como o sol. Ele veio para brilhar, porque Deus disse que ele seria um nazireu. Quem é um nazireu? Eu coloco lá. Um nazireu era uma pessoa plenamente dedicada a Deus, para brilhar na terra, mostrar às pessoas o esplendor da grandeza de Deus. Que uma vida com Deus é uma vida elevada, não é uma vida cheia de filosofias mundanas, imundas e morais, mas uma filosofia não moralista, mas uma filosofia do bom senso, da vida saudável, do bom relacionamento, para ajudar pessoas. Sansão veio para ensinar as pessoas o caminho justo, para trazer o brilho de Deus. Então, ele deveria se abster do vinho e de qualquer bebida, até mesmo do suco da uva, para não fermentar. Ele deveria sempre comparecer diante de Deus com sobriedade. Ele também não deveria cortar o cabelo, à semelhança de Samuel. Samuel era um homem também que não cortava o cabelo, porque era um nazireu. Então veja só, Sansão tinha cabelos compridos, e então ele fazia trança, porque devia atrapalhar. A senhora que tem cabelo comprido, imagina toda hora fazendo escova, o Sansão no salão, faz uma escovinha aí. Então já fazia uma trança e ficava com a trança lá e não atrapalhava tanto. Quem fazia o voto do nazireado, ou quem era escolhido para ser um nazireu, não podia tocar em cadáveres, como eu já disse a você. E tudo, Sansão bebia vinho, não devia. Sansão enchia a lata, não devia. Sansão não podia cortar o cabelo, mas ele falou para Dalila, e Dalila mandou fazer um corte nele. Sansão não devia tocar nos mortos, mas era o que ele fez. Tudo que Deus diz para não fazer, ele fez. E Deus mesmo assim usava a vida dele, por causa dos outros. Há muitos homens que chegam para mim e falam assim: desde que eu estou na igreja, Deus começou a abençoar a minha casa. Mas não é por tua causa. É porque Deus está tendo pena da tua família, porque você não merece. Porque você continua o mesmo mentiroso, o mesmo ganancioso, a mesma pessoa mesquinha. Você só pensa em si, você é egoísta. Você mente para a família, mente para a esposa, mente para os filhos. Só dá ideias erradas para a família. Você não merece. Se a sua família está tendo alguma coisa, não é por tua causa não, é porque Deus resolveu abençoar. E em vez de você reconhecer que é um fracassado, e dizendo assim: puxa, eu não mereço que Deus faça tanto pela minha casa, você ainda se gaba, que só pelo fato de vir num domingo e dormir 2 horas aqui enquanto eu falo, você chega em casa e Deus está abençoando minha casa. Está nada. Você devia se arrepender e ser uma pessoa honesta e dizer assim: eu não estou andando como eu deveria andar. Então, diante disso tudo que nós vimos, o que nós podemos aprender da vida de Sansão para praticar ou
rejeitar. Primeira coisa, nos versículos 18 e 19, vamos entender o princípio e depois lermos na Bíblia. O que fascina os seus olhos ou os seus desejos pessoais podem se transformar ou se tornar no caminho para a sua fraqueza, tanto espiritual como moral. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Versículos 18 e 19 de Juízes 16 diz o seguinte: quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro, pagaram ela. Aí ela fez com que Sansão dormisse no seu colinho, dormisse no colinho. Sansão já tinha tomado umas birita, beijado e tomado umas beijocas também. E está lá agora dormindo. Em seguida chamou um homem, Dalila, não Sansão. Dalila chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a força. Não se esqueça que o nome Dalila significa o quê? Dócil, fraca, oscilante. O que enchia os olhos de Sansão, senão Dalila? Sabe que Sansão deveria se casar com uma mulher israelita, mas ele foi procurar uma prostituta filisteia. Ele está todo errado. O mesmo pode estar ocorrendo com alguém aqui. Há certas coisas que Deus está dizendo: fuja delas, porque é isto que está fascinando o seu olhar. A Bíblia nos ensina que nós não devemos amar as coisas de um mundo que se opõe a Deus. Ah, mas a igreja é chata, então não seja cristão. Se você quer ser cristão, siga os termos de Deus. Se não, para de falar com esse negócio: sou católico, sou evangélico, sou protestante. Você não é nada. Porque para Deus não existe catolicismo, evangélico, protestantismo. Para Deus existe aquele que o crê nele e obedece. O seu filho só lhe dará honra, meu irmão, minha irmã, quando ele o obedece. Quando ele respeita pai e mãe e honra a sua família. Do contrário, ele age como quem não é filho. Sansão jogou na lata do lixo o seu relacionamento com Deus, a sua vida de comunhão com Deus, por causa do seu prazer pessoal. Foi isso que ele fez. Eu não sei o que está enchendo os seus olhos, o que te provoca tanta cobiça. Eu não sei as razões pelas quais você se esforça para viver. Mas antes de qualquer razão, Deus deveria ser o teu motivo maior de vida. Imagine a minha mulher chegando para mim, falando: eu estou vivendo com você, estou te suportando. Eu digo: por que você casou comigo? Por causa das coisas que você tem. Como é que você acha que eu vou me sentir? Eu sou um cara que tem um iate, tem um avião,
3 fazendas, uma no sul, uma no sudoeste e uma no centro-oeste, do tamanho do estado do Mato Grosso. Tenho 2, como fala, coberturas em Miami. Sou dono de uma pequena praia particular no Havaí. Na Austrália eu tive participação naquele teatro. Enfim, é lógico que eu estou mentindo. Mas vamos supor que eu fosse tudo isso. Ela não me larga. Ela não gosta de mim, ela gosta do que eu tenho. Há muitas pessoas que estão andando com Deus, não é porque gostam dele, mas é porque falaram a essa pessoa que ele tem muita coisa e pode dar. Como é que Deus se sente quando você vai numa corrente e não demonstra amor nenhum por ele? Você não quer andar com ele, você só quer o que ele tem. Isso é nojento. Como é que você pode se envolver com uma mulher que não lhe dá o coração, só lhe dá o... Jesus. Sansão nunca observou isso. Ele sequer orou para iniciar um relacionamento desse. Afinal, ele não orava para nada. Esse mundo está afastado de Deus e perecendo. E Deus nos ensina através de João que tudo aquilo que nós cobiçamos vai passar, menos aquele que faz a vontade de Deus, pois este viverá para sempre. Segunda coisa, os seus pensamentos podem expressar sua crença, mesmo que a sua realidade revele a falta da fé verdadeira. Vamos ver o verso 20? Pode ser? Parte do verso 20. Vamos lá. A Bíblia é maravilhosa quando a gente para ler e pensar. Ela gritou. Ela quem? Dalila. Aquela que fez Sansão agora oscilar. Porque quando você anda com alguém que é oscilante, você fica igual. A Bíblia fala, diga-me com quem tu andas, eu direi quem você é. Se você anda com alguém mesquinho, mesquinho será. Se você anda com pessoas materialistas, materialista será. Você não era, casou com uma mulher que só pensa em dinheiro, você também só vai pensar em dinheiro. Você escreve o que eu estou lhe dizendo. Não vem com essa história aqui em casa, eu sou machão. Não, quem manda em casa é a mulher. Se você casar com uma pessoa chata, chato será. Só Deus na causa. Então, é necessário que busquem os princípios do Senhor. Bom, deixa essas coisas para lá. Ela gritou, Sansão! E ele disse, o quê? Os filisteus estão chegando. Deixa eles. Ele se levantou e o quê? Pensou. O que ele pensou? Eu me livrarei como sempre. Até aí.
Como é que um homem, naquele estado, um homem que Deus diz assim, ele nem sequer percebeu que não tinha mais trança, que ele estava destrançado e destroçado. Ele não percebeu que estava embriagado de amores, cheio de sensualidade, quando a sua função era outra. Ele estava se alimentando com coisas, ideias imundas. Transformou os seus pensamentos numa estrutura parecida a um aterro sanitário. De seu cérebro só evaporava gases nocivos, que se acender um palito, pega fogo. Você já andou perto de um aterro sanitário? Você tentou fazer assim, ó. Como é que pessoas podem dizer assim, Deus entende, me entende, Ele me ama? Como é que Deus pode entender uma pessoa que não quer ser obediente? Quando você vê um filho, você nunca deixará de amar um filho, ainda que ele seja desobediente, mas você não entende. Como é que eu me esforço, luto, choro, suo sangue por esse indivíduo e ele faz o que faz? Chega um momento em que todo pai vai ter que entregar esse indivíduo ao caminho que essa coisa escolheu. Eu tenho dito a vocês que a fé é mais do que acreditar. Ela exige obediência, fidelidade, lealdade, porque isso são princípios cristãos. Essa sua fidelidade a Deus e lealdade a Deus fará com que você seja fiel e leal à sua família. De modo que quando você for desleal à sua esposa, ou ao seu marido, ou aos seus filhos, ou aos seus pais, a sua falta de lealdade a Deus será evidente, você perceberá o impacto. Você está sendo isso para com a sua família, porque você está agindo da mesma forma para comigo, diz Deus. É a partir do seu relacionamento com Deus que você desenvolve um relacionamento sadio com o próximo. Ou o mantém sadio. Então não tem essa, vou orar e Deus vai resolver o problema. Você precisa se reestruturar, porque está tudo errado. Que conversa é essa? Vou receber uma oração e está tudo resolvido. Isso aí é coisa de louco. De igreja que não quer aprender nada, onde é proibido pensar, onde vem um cara gritando, esperneando, correndo para lá e para cá. Eu quero ver um amém, eu quero ver um glória. É uma fantasia. Vira para o teu irmão, dá um sorrisinho, aí você ora. Isso não é igreja. Você tem que olhar para Deus e às vezes baixar a cabeça e falar, meu Deus do céu. Você entra num ambiente de igreja, aqui é um ambiente feliz, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Que isso não é programa de Silvio Santos. Você acha que Deus vai mandar Jesus aqui, o anjo Gabriel, e ele andar aqui e falar assim, quem quer dinheiro? Lá vai uma de 100. A Bíblia diz, substituam seu sorriso pelo choro, pelo pranto. Aprendam a chorar
seus erros, para que vocês possam colher alegria lá na frente. Sabe por que a pessoa pensa como Sansão? Pensa porque ele cauteriza a sua mente. Você começa a andar com pessoas que não valem nada. De repente você se esconde, diz que é o que não é. Aí você começa a cauterizar a sua mente, a sua realidade, você começa a praticar coisas e dizendo assim, não, Deus aceita. Eu já vi muita gente cristã envolvida em funções e acabam lá roubando, se tornando corruptas, dizendo assim, mas é um meio. Que conversa é essa? Se eu não fizer, então eu não tenho chance de realizar. Que conversa é essa? Ou você é ou não é, ou você enfrenta os leões ou não enfrenta, ou você tem coragem ou não tem. Se eu te falar o que é um meio eclesiástico, se eu te falar o que acontece em reuniões pastorais que eu já vi por aí, se eu te falar o que eu já fui pressionado para ser, para parar de falar o que eu falo, dessa pastorada que só pede dinheiro e engana as pessoas, porque tudo que um pastor quer é se tornar um homem rico. Por que você acha que eu não participo dessas coisas aí? Porque não tem nada para acrescentar na minha vida, nada. Se eu sou um cara errado, eu vou a Deus, peço perdão, Ele me perdoa, e eu tento provar a Ele primeiro, para agradá-lo, que eu mudei, eu quero produzir frutos que engrandeçam o seu nome. Como é que eu posso andar na gandaia e simplesmente levantar dizendo assim, não, Deus me ama, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Não vai, não se iluda, não pensa que porque Deus até agora abençoou sua vida, que Ele é obrigado a abençoar a vida de um desobediente, inveterado. De uma pessoa que não quer mudar. Chega uma hora que Deus diz, chega. Sansão pensou que podia enganar Deus, mas Deus diz, escute aqui, o coração do homem, isto é, a sua parte vital, é mentirosa, é pecaminosa, é traiçoeira, o coração engana o homem. Nem o homem conhece a sua própria natureza. Isto é, você não sabe quando você está errando. Eu não sei quando estou errando. Eu não estou aqui para dar opiniões pessoais. Eu estou aqui para falar de Deus, a mente de Deus a vocês. Pode ser que algumas pessoas entrem aqui e digam assim, nunca mais eu volto, e para ouvir esse cara que não para de falar, mas ainda bem que você me ouviu por essa 1 hora, e pode ser que lá no futuro, Deus vai fazer você recordar o que eu falei nesta noite para você, e então você pode não voltar aqui, mas você vai cair aos pés do Senhor em algum lugar. Porque você há de perceber que não existe outra saída, a não ser Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vem. Somente Deus é capaz de explorar o nosso coração e nos mostrar quando estamos errados. Terceiro lugar, creia que Deus, o Senhor, pode se afastar de quem não é fiel a Ele.
Foi isso que aconteceu com Sansão. Quantos exemplos na Bíblia nós temos de pessoas que diziam assim: eu sou de Deus, fui escolhido de Deus, mas quando abriram os olhos, perceberam que Deus não estava mais na vida deles. Deus me livre se eu cometer algum engano, que eu não cometa injustiça, mas usarei um exemplo. Pode ser que haja em nosso meio alguém que diz assim: Deus está comigo quando Deus já não está mais. Você vê essa pessoa orando, você vê essa pessoa lendo a Bíblia, você vê essa pessoa todos os domingos aqui, mas Deus não está mais com ela. Porque o que você vê nessa pessoa é uma religião falsa. Suas atitudes são cheias de ódio, são perversas, ela é maldosa. Ela, não no sentido feminino, mas no sentido genérico da pessoa. Ou ele, de alguém, do pessoa. Então, essa pessoa é maldosa, é cheia de vingança, é mesquinha, ela é ambiciosa, egoísta, orgulhosa, interesseira, quer tirar vantagem em tudo. Como Deus pode estar com uma pessoa assim? Alguém que nunca faz nada pelo próximo, só quer que os outros venham ao meu reino, ao teu reino nada. Isso tudo é muito verdadeiro, irmãos. Imagine o que eu estou falando. Walter, você é louco, você não vai mudar o mundo. Não, mas eu vou mudar pessoas em nome de Jesus. Sansão experimentou essa triste experiência. Ele pensou assim: vou vencer como antes. Olha o resto do versículo. Sansão não sabia, o versículo 20, né? Sansão não sabia o quê? Que o Senhor o havia abandonado. Você nunca vai saber quando Deus o abandona. Só teve uma pessoa que viu isso: Jesus. Quando Jesus suou sangue naquele Getsêmani, você pensa que ele sofreu por causa da cruz? Ele o tempo todo falava que quando o Filho do Homem for levantado. Ele não falou isso? Lá em João 3. E a coisa aconteceu lá no fim. Eu atrairei todos a mim. Ele sabia qual seria o destino dele na terra. Ele disse aos discípulos: eu vou entrar em Jerusalém, vão me bater, vão me espancar, vão me judiar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Ele sabia tudo isso. Mas a coisa mais terrível para Jesus foi o abandono. Quando os nossos pecados caíram sobre ele, quando ele começou a realizar sua obra, para receber os pecados imundos, toda a nossa sujeira, o nosso erro, a nossa imoralidade, quando aquilo tudo começou a cair sobre ele, Deus não podia mais olhar. Ele precisava estar sozinho. Assim como Adão sozinho escolheu o caminho do pecado, o Filho de Deus precisaria sozinho receber o pecado da raça humana. Enquanto o meu erro e o seu caía sobre ele, ele levantou sua voz e disse: Pai, por que me abandonaste? Toda a minha sujeira,
toda a minha imoralidade estava agora sendo jorrada para dentro dele. Os pecados de um mundo inteiro, tanto do passado, como do presente, como do futuro. Daqueles que creriam nele, estavam agora enchendo sua vida. Pai, por que me abandonaste? O abandono de Deus fez Jesus suar sangue, teve derrame em seus capilares. E nós, pouco nos interessa em saber se Deus está ou não conosco. Vivemos dizendo: fui, fiz, falei, realizei. Pouco procuramos saber se Deus está de fato aprovando nossas vidas. Continuamos ruins, cheios de raiva, maldosos, nunca querendo abençoar ninguém. Egoístas, orgulhosos, interesseiros. Nunca perguntamos: Pai, o Senhor me abandonou? Não, achamos que chegaremos aqui no domingo, vamos cantar uma canção, vamos rebolar. Quando Deus diz: não estou concordando com você. Você mente para sua esposa, você engana os seus filhos, você engana os seus amigos, você mente para si mesmo, você não presta, você não anda na minha presença, você não quer saber de Jesus, você não escolheu o caminho elevado. Até quando terei que suportar você? Há quem pregue que Deus não abandona seus filhos, mas o que você me diz de Saul? O que você me diz de Caim? O que você me diz do povo no deserto, engolido por aquelas areias? O que você me diz de Sansão? O que você me diz de Judas Iscariotes? O Espírito de Deus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em quarto lugar, a falta de fidelidade a Deus pode fazer com que seus filhos dele, fiquem nas mãos dos seus inimigos. Vocês estão dispostos a ler? Pode ser? O que a Bíblia diz? Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. A primeira coisa que o inimigo vai fazer na sua vida é cegá-lo. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você não vive para Deus é porque você não crê mais nele. E a primeira coisa que o Satanás e seus demônios e esse mundo faz é cegar você, para que o esplendor da grandeza de Deus saia de dentro, você não veja mais. Você deixe de crer num Deus poderoso. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. Além de cegar, a sua vida fica amarrada. E não há corrente que desamarre. Já vi campanha para desamarrar. Como é que vai desamarrar um cego, fraco, desobediente?
possível. E o puseram para trabalhar na prisão. Agora você não trabalha mais para Deus. Você nunca tentou, você nunca quis, agora você vai trabalhar para o inimigo. Assim é a vida de muitos. Não amam a Deus, mas atormentam a vida dos outros, porque são atormentados. Há certas mulheres, ou maridos, ou filhos, ou pais, que não amam a Deus, e quando entram em casa, parece que o inferno entra lá. Não conseguem passar amor a ninguém. Uma vez um homem estava dizendo: Walter, minha mãe está com um problema, mas quando eu falo para minha mulher para ajudar a minha mãe, ela vira um demônio. E demônio é o que ela era. Como é que você pode recusar dar amor, ajudar alguém que está em necessidade, sendo que Deus lhe deu os recursos? Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. E daí? Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom. Eles cantavam, olha só: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Por que existe aquela zombaria? Porque a igreja está dando motivo. Não existe seriedade, não existe compromisso, só existe louco querendo servir. Você é gritando dentro do trem, é na praça, é não sei o quê, e chega lá: olha a bilba! Que bilba, rapaz? É pastor que chega na diante da igreja e fala: eu saldo os irmãos. Eu não estou à venda. Que saldo? O verbo é eu saúdo. Põe um acento. Eu saldo. Que salda, rapaz? Você não é vendedor? Enfim. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom assim: o nosso Deus entregou nas mãos o inimigo que destruía nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chame Sansão para ele nos divertir, isto é, caçoar, escarnecer, zombar. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Por quê? Colunas eram um sinal de quê? Firmeza. Ó, Sansão, você não é nada. Você é uma coisa nojenta. Você é um estereótipo do que você pensava ser. Nós ganhamos de você. Seu Deus não é nada. Você não vale nada. Você não tem fé. Você não tem crença. É humilhante. O que o mundo está fazendo com a igreja é humilhante. E nós estamos aceitando isto. Vocês jovens vão lá na escola e ficam. Participam de coisas vergonhosas. Vocês, maridos, vão lá com seus amigos e ficam participando de conversas indecentes, vergonhosas. Vocês, mulheres, em vez de defender suas famílias, vão nos seus cabeleireiros e ficam lá de conversa fiada, da mais nojenta possível. Vamos mudar. Porque o diabo está cegando vocês. Está jogando vocês na lama. Está arrancando de vocês a fé verdadeira. Para que vocês digam: Deus esqueceu de mim, se esqueceu de nós. Mas isso pode mudar. Enfim.
Então, enfim, vamos a seguinte. O relacionamento frágil com Deus é motivo de zombaria por parte dos que se opõem ao Senhor. Isso, versículos 24 e 25, diz o quê? O povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom. E nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo. Já lemos isso. E já mencionei que o mundo zomba e é uma vergonha. Em último lugar, somente aquele que é sincero a Deus e está disposto a morrer para si mesmo é o que fica livre dos poderes do mal. Eu vim nesta igreja, desde que eu vim nesta igreja, eu comecei a ganhar milhões de dólares. O mês passado nós devíamos 5 milhões. Neste mês não devemos nada, já compramos carro importado 0, 2 apartamentos. Vocês estão roubando. A que ponto se chegou para escarnecer o nome de Deus do púlpito da igreja? Pessoas vândalas, desconexas do reino de Deus. Enfim, no meio de todo esse escárnio, no meio de todo esse sofrimento, nós temos agora a expressão aqui. Vamos do versículo 27, ou 26. Vamos lá. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar na coluna que sustenta o templo, para que eu possa encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Era um dia festivo. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Escuta, aqui só estava a corte aí em cima. Isso era gente para dedéu naquela época. E Sansão orou. Agora ele se lembrou de orar. Ele orou assim: Deus, devolve a minha visão. Não. Ele reconheceu quem ele foi. Ele viu o sujeito imundo em que se tornou. Ele viu o mal que fez não só a si, mas à sua geração. Ele viu o quanto ele envergonhou o Deus que o escolheu antes do seu nascimento. Agora ele via o que deveria antes ter visto. Jó, no seu sofrimento, disse: Senhor, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Você vai esperar que este mundo que promete a você prazeres, te engane e te jogue numa lama fedida, fética, imunda, mal cheirosa, para você se lembrar de Deus. Esta noite é o momento para você dizer a si mesmo: eu não estou andando como devia,
Eu não estou cuidando da minha vida espiritual e moral como deveria. Eu não estou cuidando da minha família. Em vez de eu me preocupar em me desenvolver, eu estou procurando bobagens para encher meu tempo. Eu nunca me esqueço de um rapaz que ele deveria estudar, mas gostava de jogar dama. Ele foi campeão de dama, mas depois foi um desajustado, um Zé Ninguém na vida, porque em vez de estudar e se preparar para crescer, foi jogar dama. Naquela época, jogo de dama era muito comum. Hoje é pôquer. Tem até na internet, não estou incentivando. E Sansão orou assim: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Ele sabia que estava abandonado, agora ele descobriu. Lembre-se de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Agora não é mais o cabelinho. Para Deus ele disse a verdade. Para Dalila ele disse o que pensava ser a verdade. E isso o consumiu. Você pensa que a sua força está aqui. É ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 no carro, outra no Salmo 23 na gaveta, outra no Salmo 90 lá na sala aberta, empoeirando, e nunca lê. Você tem a Bíblia no smartphone, no tablet, no computador, na miséria 4 aí, mas não lê. Chega aqui e ainda reclama que eu prego 1 hora. Vai reclamar a vida inteira porque eu não vou mudar. Acabou. Ó Senhor, No entanto, ainda existia dentro dele o eu. Quando ele diz: deixa que eu, de uma vez só, me vingue. Ele ainda, percebe? Ele ainda é um orgulhoso. Que eu me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Me dá a chance. Mas Deus deu uma relevada, porque, puxa vida, se Deus levar ao pé da letra o que nós somos, ninguém aqui vai para o céu. A sua cara de anjo não me engana, César. Essa sua cabeça lustrosa não me fala do brilho da eternidade. Fala de uma deficiência física que se tornou a sua característica. Quando eu o vejo, é o César. Porque eu vejo o lustro. Mas nós te amamos, César. Nem você, Júnior, com essa cara aí de sem vergonha. Brincadeira. Eu mesmo. Você acha que eu tenho dignidade para entrar no céu? De jeito nenhum. Por mais obediente que eu tente ser a Deus, sempre serei um homem falho. Mas dentro de mim existe um desejo grande, fortíssimo, de não errar, de tratá-los bem, de ser verdadeiro, de não enganá-los, de saber que vocês pertencem a Deus, de levar esta igreja com honestidade e seriedade, porque eu quero que vocês vão todos para a eternidade. Então, agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra.
O que ele deveria ter feito em vida, ele faz agora. Ele deveria ter morrido para si mesmo. Jesus nos ensinou isso. Aquele que não morrer para si mesmo, aquele que não carregar sua cruz, aquele que não viver para os interesses do reino, que só vive para o seu egoísmo, essa pessoa não é apta para ir à eternidade. Ou você abre os olhos definitivamente, ou você vai se perder. Enfim, irmãos, ele diz que eu morra. Alguns pastores dizem, Sansão cometeu suicídio, mas de forma nenhuma. Sansão estava disposto a dar sua vida, como Jesus deu a sua vida por nós. Quando eu falo estas coisas a vocês, eu corro o risco de vocês nunca mais quererem olhar para a minha cara, mas eu estou dando a minha vida. Quando vocês se aproximam de mim para pedir um conselho, uma palavra, qualquer coisa, eu não vou enganar vocês, eu vou levar vocês sempre a morrer para si próprios. Ah, você quer resolver a sua situação? Como é que você está vivendo? Como é que você está encarando? O que você está fazendo? Em vez de você exigir do outro, o que você está fazendo por ele? Tem mulheres que chegam para mim e dizem, meu marido não me ama. E você o ama ou manda nele? Dona Eva, qual é a fruta que a senhora quer oferecer ao teu marido? Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Jesus pregou 3 anos. Sabe quantas pessoas assistiram à sua ascensão? 400 e pouco de pessoas. 400 e poucas pessoas. Sabe quantas pessoas permaneceram em Jerusalém? 30%, 120. Mas olha quantos nós estamos aqui. Quantos estão no mundo? Quem diria que a morte daquele homem atrairia pessoas a Deus como eu e como você? Nós não merecíamos a graça de Deus, mas por causa do sacrifício daquele homem na cruz e a sua ressurreição, nós estamos aqui. E podemos crer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Muito mais. Aqui está o fim de um homem que nasceu para brilhar, mas só expressou escuridão. Nasceu para enxergar a luz, mas só a viu quando ficou cego. Mas ainda bem que ele viu a luz. Jesus disse, vocês creem em mim porque me veem. Felizes, abençoados aqueles que não veem e creem. Porque quando eu creio, é porque de fato estou vendo. Nem sempre quando enxergo com os meus olhos naturais, eu estou vendo o que deveria ver.
Há certas pessoas que sairão daqui com estas palavras que entraram no seu ouvido direito e escaparam pelo esquerdo. Mas existem aqueles que a palavra de Deus entrou no coração, feriu, machucou, despertou e está dizendo: eu não posso mais viver dessa maneira. Se nesta noite Deus falou com você, muda. Aprende que cristianismo não é coisa para egoísta. Cristianismo é amar a Deus e amar o próximo. Que Deus nos abençoe. Amém. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante